Então, ser batizado em nome de Jesus é reconhecer o senhorio de Cristo. Aleluia. É reconhecer as doutrinas de Cristo, é reconhecer a verdade de Cristo, é se submeter aos valores de Cristo. Aleluia. É assim que se cresce espiritualmente. Me arrependi das obras mortas e agora eu tenho o senhorio de Cristo na minha vida. Quem quer o senhorio? Porque muita gente quer o Salvador, Cristo, quer Cristo Salvador, mas Cristo não pode te salvar se Ele não for o teu Senhor. É por isso que primeiro Ele é Senhor. Esse é um problema dentro da igreja, porque Cristo não é o Senhor de muitos. Misericórdia. E aí a pessoa vem no culto, se arrepende, chora. Tem umas que até sapateia, bagunça as cadeiras, dá um trabalho danado para a zeladoria, enfim. E segunda-feira ainda está na pressão ainda, né, do culto. Na terça se... Por que é assim? Olha aí, olha no olho aí dessa pessoa e pergunta para ela: por que é assim? Olha para mim que ela não vai saber te responder não. É assim porque Cristo não está governando as nossas vidas. Porque se Cristo governar as nossas vidas, se Cristo for o seu companheiro de caminhada, o que Cristo diz? Aquele que quiser vir após mim, morrer vontades nessa cruz, desejos, ambições, motivações equivocadas, enfim, essa cruz alinha a tua vida com a de Cristo. Aleluia. Essa cruz diz que Ele é o teu Senhor. Essa cruz te coloca em santidade, porque ainda que você peque, você não quer pecar. O pecado foi um acidente. Ainda que você caia, a intenção do coração era acertar. Por quê? Porque você está crucificado, você está com Ele, você está em intimidade com Ele, você está vivendo com Ele, você está ouvindo a voz dEle. É assim que o Senhor governa as nossas vidas. O Senhor governa quando Ele tem o governo sobre nossos pensamentos. Os seus pensamentos estão sendo governados pelo de Cristo. Os seus olhares estão sendo governados pelo de Cristo. O seu falar, as suas ações. Sabe por que a igreja tem sido pouco relevante? Porque fala muito e faz pouco. A igreja precisa parar de falar e fazer. O que nós fizemos ontem na praia, na maratona 24 horas? Fazer. Ainda com aquela chuva, né? Misericórdia, mas enfim. Mas fazer, servir, amar. É um exemplo. Rua do Céu, outro exemplo. Casa de Recuperação, outro exemplo. Os ensinos que nós entregamos no Recri, outro exemplo. Ser honestos nas finanças. Paulo está ensinando a igreja de Vila Velha, aleluia. Por que tantas pessoas dentro da igreja, frequentando a programação da igreja, conhecem tão pouco de Deus? Conhecem tão pouco da palavra, são tão rasas na palavra, porque não têm as suas vidas fundamentadas na palavra, não têm as suas vidas fundamentadas no governo de Cristo. A verdade só é verdade se eu praticar ela. A verdade só é verdade para você se você praticar ela. Ó, Cristo é Senhor de tudo, aleluia. Mas tem um monte de gente que não aceita Ele como Senhor. Amém? Ele deixa de ser Senhor? Ele continua sendo Senhor, só não é daqueles que não acreditam, que não creem. A verdade é a mesma coisa. A verdade é a verdade absoluta. Mas se você não a pratica,
ela continua sendo verdade, mas não é na tua vida. A palavra diz isso, falei isso no culto de casais na sexta-feira, Mateus capítulo 7, verso 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram-se os ventos, bateram com violência contra essa casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram-se os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. Grande foi a sua ruína. Entendeu a diferença? Todos dois expostos à verdade, o sábio e o insensato. A diferença entre os dois é que um praticou a palavra, e esse foi comparado a ser um sábio. Porque a verdade por si só não muda. A verdade, ela só faz efeito em nossas vidas quando ela é praticada. O que adianta eu falar que eu creio que a palavra é a verdade se eu não a pratico? Não adianta de nada, insensato. Para quem a palavra aqui é a verdade? Pratique a palavra. Aleluia. Porque João capítulo 8, verso 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É praticar a verdade. Porque quando praticamos a verdade começa a ter domínio da nossa vida, e essa verdade vai nos libertar, e verdadeiramente seremos livres. Aleluia. O Senhor só pode trabalhar onde a verdade foi estabelecida. Aí eu te pergunto, o quanto a Bíblia é verdade para você? Porque Paulo está dizendo: vou batizá-los em nome do Senhor. Ele está dizendo, agora que você se arrependeu do que você fazia no passado, e o Senhor te perdoou porque você se arrependeu, agora Ele precisa passar a ser o teu Senhor. A palavra agora passa a te governar. A palavra agora passa a te governar. A palavra que te governa. Aleluia! É assim que se cresce espiritualmente. Na verdade, eu falei em outra mensagem, e quero falar aqui também. Aonde você não conseguir ir por fé, aonde você não conseguir ir por fé, vá por obediência. A palavra, não é a homem, eu não estou falando de homem, eu estou falando da palavra. Aonde você não conseguir ir por fé, vá por obediência à palavra. Mas vá. Aleluia. Arrependimento, senhorio de Cristo.